nasci numa ilha, no meio do Rio Madeira, nas proximidades de Porto Velho, umas 2 ou 3 horas de Madeira, descendo o Rio Madeira. E com fronte a essa ilha era um sítio dos meus avós, os pais da minha mãe. E a minha mãe foi para lá, porque minha avó era parteira, foi para lá, naquele tempo, Porto Velho era uma coisinha de nada. Aí eles moravam em Porto Velho e minha mãe foi para lá, porque estava nos dias de descansar. E aí eu nasci nessa ilha, porque o meu pai, na véspera de eu nascer, ele resolveu, por volta de umas 11 horas da noite, a lua estava bonita, ele disse assim, olha, eu vou pegar marreco e bicho de casca, ovos, tracajá, lá na praia de Tamanduá, vamos para lá. Era bem confronte, que só pegava a canoa e cruzava. E minha mãe me disse, eu vou também. Eu disse, não, fica aí, tu tá com esse barrigão aí. Vai. Disse, não, eu não estou sentindo nada não. Foi só ela chegar lá, apresentou, e o meu pai já estava andando por lá, fazendo o trabalho que ele queria. Quando ela sentiu, ela chamou por ele. Não deu tempo para nada, nasci ali mesmo. Minha mãe morreu, eu estava entre 7 e 8 anos. E eu era o mais velho de 5 irmãos, a mais nova era uma menina de 6 meses. E a gente ficou na casa de tios. E ainda tive que trabalhar, foi vendendo mingau de arroz na rua, no tabuleiro, fazia o mingau de arroz, botava no tabuleiro, cocada, pamonha, canjica. E tudo isso eu fazia tudo usando a trova, né? Eu saía pela rua, trabalhador que trabalha o dia todo na foice, se quiser ficar forte, tome um copo de arroz doce. É um cruzeiro para qualquer cavaleiro, é 10 tostões para qualquer cidadão. Vamos acabar meu povo que eu quero buscar mais de novo. Porque quando eu chegava com o tabuleiro seco, enchia de novo, lá eu voltava para lá. Então, foi para criar meus irmãos. Eu vivi desde essa idade de 8 anos em diante, 7 anos e pouco para 8 anos, eu fui trabalhando assim. Nós comprávamos o tijolo do mestre Gabriel, só que nós não sabíamos de mestre Gabriel, chamava o Gabriel, a olaria do Gabriel. E eu tinha um caminhão Chevrolet Brasil, modelo 1958, porque nessa época eu já era diretor administrativo de uma empresa de construção civil que era nossa, meio do meu irmão. Porque nós aprendemos a profissão e fomos para frente e montamos uma empresa. Num determinado momento, meu irmão chegou lá onde eu estava e disse, mano, manda buscar um milheiro de tijolo na olaria do Gabriel e leva para a obra tal. Nós tínhamos muitas obras. Baseado nisso, eu fui para lá. Me aproximei da terceira olaria, com a zoada do carro, ele ouviu a zoada do carro. Aí ele veio de encontro ao carro, quando eu estava chegando. Eu vi aquele homem em pé, eu digo, vou perguntar dele onde é a olaria do Gabriel, né? Parei o carro perto dele e disse assim, estou procurando a olaria do seu Gabriel. Ele disse, é aqui mesmo, Gabriel sou eu. Eu digo, o senhor conhece o seu Antônio de Matos? Ele disse, conheço, que era o meu irmão. Ele disse assim, ele mandou dizer para o senhor, mandar um milheiro de tijolo para ele, depois mandar receber lá no escritório da empresa. Aí ele disse assim, o senhor é irmão dele, né? O senhor parece muito com ele. Sou. Aí ele disse assim, o senhor está vendo aquela caieira ali? Estou. O senhor dá bota o carro, estaciona lá e carrega o carro lá. Aí disse aquilo, enquanto eu fiz a manobra, ele sumiu, não vi ele. Em cima da caieira, eu olhei para o interior do barracão, que era a olaria, e eu vi umas pessoas sentadas, o mestre Gabriel, que até então eu não sabia, não conhecia ele como mestre, sentado numa rede, umas latas de querosene, 3 latas de querosene, em cima de uma fileira de tijolo assim, outra assim, umas trempes, aquelas latas no fogo, e cipó dentro, eu via, de lá de cima eu via bem a ponta do cipó, né, dentro da lata. Que negócio é aquele, eu pensei, né? Disse e fui lá. Disse, o que é isso? Ele disse, isso é um chá. Aí ele disse assim, aí eu disse para ele assim, e para que serve esse chá? Ele disse assim, isso é remédio para o espírito. Tá aí, é a primeira vez que eu ouço dizer que espírito precisa de remédio. Aí ele, por essa expressão minha, ele entendeu que eu sabia o que era espiritismo. Porque ele percebeu isso, né? Aí ele já não disse mais que era remédio para espírito, mas esse é bom para o espírito. A pessoa que beber esse chá fica mais perto de Deus.
aprende a conhecer Deus numa dimensão muito maior do que ele conhece até então, seja qual for a sua religião. Foi bem essas palavras exatamente. Aí ele disse assim, o senhor pode me dar um copo desse chá? Eu disse, posso, mas não agora. Amanhã vai ter uma sessão lá na minha casa. Fica na Rua Abunã, número 1215, entre a Rua Marechal Deodoro e a Tenreira Aranha. Se o senhor chegar lá, eu lhe dou o vegetal, mas quero lhe avisar uma coisa. Na frente da casa tem uma cerca, na cerca tem um portão. O senhor procura chegar antes das 8 horas da noite, porque às 8 horas da noite o portão é fechado. Quem estiver fora não entra e quem estiver dentro não sai. Então, a primeira noção de pontualidade das coisas foi nisso aí logo. Ainda não tinha nem bebido vegetal, ele já estava me doutrinando, né, com isso aí. A minha primeira sessão foi muito bonita. E eu entendi ali que ali era o meu lugar. Na mesma sessão, entendi que aqui na União era o meu lugar e que eu tinha encontrado o que eu buscava sem nem saber que buscava. Então tem essas coisas assim. Essa foi a minha primeira sessão, foi muito boa. E para mim foi a sessão mais importante até hoje. Terminada a sessão, eu pedi para me associar. Ele disse, não, o senhor bebeu hoje a primeira vez. Não, o senhor beba mais algumas vezes. Não, mestre, eu sei o que eu estou querendo, eu já sei, estou resolvido, é aqui o meu lugar. Eu quero ir para casa já sendo sócio. Aí ele olhou, tinha um rapaz lá chamado Antônio Cavalcante de Deus, mas ele não era conhecido pelo nome dele, era conhecido como Gia. Aí ele disse, Gia, ele era secretário. Gia, associa ele e dispensa a joia. Eu paguei 3 cruzados, cruzeiro, não sei bem, a moeda em 65, nem me lembro o que era. Nós começamos com o mestre Gabriel, ele orientando e ensinando a gente. Ele ensinando, e a gente foi aprendendo e tendo como até hoje a base de como ele fazia. Fomos copiando tudo quanto ele foi fazendo. Quando ele desencanou, nós demos continuidade, mas sempre procurando que não fugisse daquilo que nós aprendemos com ele. Saber que só em a gente estar aqui com o merecimento de estar aqui nessa obra, bebendo esse vegetal, nós já somos escolhidos por Deus, porque a União do Vegetal é uma obra divina, de Deus, e nós precisamos cumprir as coisas que precisamos cumprir, que é o crescimento dessa obra e proporcionar a felicidade a toda a humanidade, porque esse é o objetivo do mestre, quando ele disse que a União do Vegetal, ele criou a União do Vegetal para fazer uma paz no mundo. Sabemos que esse mundo está muito conturbado e que é muito difícil fazer essa paz no mundo, mas não é impossível. Alguém tem que começar e o mestre Gabriel começou e nós estamos dando continuidade. O símbolo da nossa Sagrada Ordem é luz, paz e amor. Luz, paz e amor, para mim, é Deus, é a presença de Deus nessas 3 palavras, que não são só palavras, é a presença de Deus. Aquele que tiver luz, paz e amor dentro do seu coração, tem Deus no seu coração.